A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos. Nós estamos gravando esse pequeno vídeo para mais uma vez externar, aquilo que Deus requer que nós sigamos, externar as Sagradas Escrituras, que na verdade é luz para o nosso caminho, é aquela que nos guia e nos faz caminhar durante todos os dias das nossas vidas. Nossos devocionais estão sendo alinhados com o livro Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, E quando nós falamos dos atributos de Deus, nós começamos com a solidão de Deus. Depois nós falamos sobre os decretos de Deus, onisciência de Deus, presciência de Deus, supremacia de Deus. Nós falamos sobre a providência de Deus. Nós falamos também sobre a imutabilidade de Deus. Hoje nós falaremos sobre a santidade de Deus, mais um atributo que, por sua vez, esse atributo é um atributo que enche os nossos olhos, ou deve encher os nossos olhos, e que possamos, em Cristo Jesus, podermos compreender um pouco na nossa fala nesse vídeo, nessa ocasião. Nós usaremos o texto que se encontra lá em Apocalipse capítulo 15, versículo 4, para falarmos a respeito desse tema, santidade de Deus. O texto lá em Apocalipse capítulo 15, verso 4 diz: quem não temerão, ou quem não temerá, quem não glorificará o teu nome, ó Senhor, pois tu és santos, ou és santo. Por isso todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifesto. Então, queridos irmãos, quando nós falamos a respeito da santidade de Deus, nós poderemos ser levados, somos levados à obra da criação de Deus. Deus, na sua soberania, na sua providência, diante dos seus decretos, faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, inclusive a criação. E Deus na criação, nós enxergamos que Deus faz tudo, e tudo que Deus faz, eis que é muito bom. E a palavra, quando afirma que tudo aquilo que Deus fez é muito bom, por que essa descrição? Exatamente porque Deus é santo. Quando ele diz que tudo que, ou quando as Escrituras diz, quando Moisés escreve ali, ou descreve ali para nós que tudo que Deus fez era bom, é o mesmo que ele está querendo dizer. Tudo que Deus fez, eis que era perfeito. Tudo que Deus fez, eis que era justo. Tudo que Deus fez, eis que era muito bom. Então, quando nós enxergamos isso, aí nós compreendemos por que tudo que Deus fez era bom. Porque essa é a natureza de Deus, e se um Deus que faz todas as coisas, ele naturalmente é santo, então todas as coisas que ele fez, eis que era perfeito, eis que era justo. É exatamente isso. E era tão justo, irmãos, aquilo que Deus fez na criação, e era tão perfeito porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. De tal forma que quando nós enxergamos esse homem pecar, nós percebemos que esse homem não podia mais permanecer na presença de um Deus que, por sua vez, a sua natureza era santa. E por isso Deus expulsa esse homem do jardim do Éden. E por isso esse Deus expulsa, porque esse homem é contrário ao pecado. É claro que vou falar mais sobre isso, essa contrariedade posteriormente, mas é exatamente isso, esse homem é expulso porque não pode mais permanecer na presença de um Deus que é santo. Mas foi assim também nos céus com Satanás. Ele foi expulso diante do seu pecado porque ele não podia permanecer mais na presença de Deus. Irmãos, quando nós enxergamos Deus em sua santidade, nós compreendemos que, veja, entre todos os atributos de Deus, esse atributo de santidade, ele se sobressai. Por que ele se sobressai, pastor? Porque nós vamos enxergar a solidão de Deus, e quando nós enxergamos a solidão de Deus, e aí a solidão de Deus se dá antes que houvesse todas as coisas, ele já existia, o ponto é esse. Mas veja, antes de todas as coisas ele já existia, esse Deus que existia antes de qualquer coisa,
porque esse Deus é eterno, a sua eternidade é uma eternidade santa, porque Deus é santo. Nós enxergamos os seus decretos entre os seus atributos, e os seus decretos é santos. Nós enxergamos a sua onisciência é uma onisciência santa. Nós enxergamos a sua presciência, o seu pré-conhecimento, e o seu pré-conhecimento é um pré-conhecimento santo. Nós enxergamos a sua supremacia, e a sua supremacia é uma supremacia santa. A sua providência é uma providência santa. A sua imutabilidade é uma imutabilidade santa. Onisciência, onipresença santa. Onipotência santa também, ou santo, todos os seus atributos são atributos santos. A sua justiça é uma justiça santa. E quando nós falamos sobre justiça, irmãos, nós somos remetidos ao seu ponto máximo, o ponto mais alto da sua santidade, onde é demonstrada nas Sagradas Escrituras, exatamente lá, agora, mas não no Jardim do Éden, não no céu, mas ele é mostrado o ponto de santidade mais alto, lá na obra redentora da pessoa e do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver isso, irmãos, a santidade de Deus no seu ponto mais alto, exatamente na morte de Cristo na cruz do Calvário. E por que nós enxergamos isso lá? E por que nós enxergamos a santidade de um Deus que é santo lá? Porque foi lá, irmãos, que o Pai triturou o seu próprio Filho. Foi lá que o próprio Pai feriu o seu próprio Filho. Foi lá que o Pai esmagou o seu próprio Filho. Foi lá que o próprio Filho foi moído. Foi lá que o Pai derramou o sangue do seu próprio Filho. Foi lá que o próprio Filho Jesus Cristo se agonizou, irmãos. Foi lá que ele sentiu todo o peso da aflição do pecado. Porque foi lá na cruz que Cristo se fez pecado por mim e por você, por todos nós. E foi lá que ele, se fazendo pecado por nós, foi lá que Deus despejou, derramou, foi lá que sobreveio toda a ira de Deus sobre o seu próprio Filho. Foi lá que o próprio Filho de Deus foi crucificado mediante a ira santa de Deus. A ira que era para recair sobre nós. A ira que era para nos matar, nos cravar. A ira que era para nos crucificar veio sobre a pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Agora, diante disso, irmãos, nós precisamos refletir. Precisamos refletir que essa ira santa derramada sobre a pessoa de Jesus Cristo não foi em vão. Não foi em vão porque ela teve uma finalidade. E nessa finalidade nós compreendemos que essa ira santa foi derramada sobre um ser que era santo, mas que se fez pecado por nós, para nos salvar, para nos redimir. A finalidade é exatamente essa, para nos redimir, nos salvar de onde nós estávamos, nos salvar dos nossos próprios pecados, nos redimir dos nossos pecados, mas também para que esses que são redimidos, para que esses que foram salvos na cruz do Calvário, no derramar da ira santa de Deus, esses pudessem viver uma vida santa diante do seu Senhor, que por sua vez é santo. Por isso a descrição do próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo lá no livro ou na carta de Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Então Deus requer de nós, da pessoa de Cristo, que nós sejamos santos, irmãos, santos. Ele não requer de nós que nós sejamos oniscientes, não. Ele não requer de nós que nós seremos ou sejamos onipresentes, não. Ele não requer de nós que nós sejamos onipotentes. Deus não requer que nós tenhamos esses atributos, mas Deus requer de nós que nós sejamos semelhantes a Ele em sua santidade, ou seja, Ele requer que nós sejamos santos porque Ele é santo.
Então, queridos, diante disso, a nossa oração diante do Senhor é que Ele mesmo nos ajude a nos santificarmos todos os dias. E nos ajude a voltarmos a ser imagem e semelhança dEle. Porque é isso, essa é a finalidade. E se nós entendemos tudo isso, nós precisamos viver uma vida santa para que venhamos glorificar o nosso Deus. Porque caso contrário, nós não compreenderemos que nós viemos com essa finalidade. Se nós compreendemos que nós viemos à existência para glorificar o nosso Deus, nós precisamos viver uma vida santa, porque Ele é santo. Que Deus nos abençoe graciosamente em Cristo Jesus.